Primeira leitura, uma linda história vocacional. Também o Evangelho, podemos dizer, que nos fala de vocação. Samuel é o filho de Ana, mulher que não conseguia ter um filho, suplica a Deus a graça. Samuel, com 12 anos, é entregue ao templo e ali cresce e vai sendo educado nas coisas de Deus por Eli, que era o sacerdote responsável do templo. O relato é de que durante uma noite Samuel ouve uma voz que o chama pelo nome: Samuel, Samuel. Samuel pensa ser Elias. Repito um pouco o texto para retomar. Elias diz: não te chamei, volta a dormir. E assim se sucede. Até que Eli, até que Eli compreende que se trata de um chamado da parte de Deus a este jovem Samuel. E diz a este jovem, o orienta, o ajuda a compreender, a discernir o que está acontecendo. Volta a deitar-se e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E assim aconteceu. A importância também de realizarmos, de termos um bom discernimento em nossa vida. Diante de Deus que nos chama, diante de Deus que nos dá uma missão, qual a nossa resposta? Samuel teve Eli que disse para ele, que o ajudou a encontrar com Deus e a dar a resposta acertada. Indo para o Evangelho, também temos um homem que aponta para Deus, que ajuda os seus discípulos a encontrarem-se com Jesus. João Batista, apontando para Jesus que passava, diz: eis o Cordeiro de Deus. Nós completamos, durante a celebração da Santa Missa, que tira o pecado do mundo. Essa imagem do Cordeiro, e Cordeiro de Deus, ela é caríssima. O Cordeiro foi imolado, o sangue passado nas portas. Quando o anjo da morte passava no Egito e visitava a todos, a não ser a casa que estava com a sua porta marcada com o sangue do Cordeiro. O Cordeiro que é a vida. O Cordeiro também que é o símbolo do sacrifício, da entrega. Jesus, o Cordeiro Pascal, que é comido às pressas, sinal da aliança. Quando João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, João está a nos dizer: eis aquele no qual, de fato, Deus faz a nova aliança. É no sangue deste que nós seremos salvos. É no sangue deste Cordeiro, e nos lembra também o livro do Apocalipse, que nós temos as nossas vestes alvejadas, purificadas, lavadas de nosso pecado. João aponta para Jesus.
foi importante Samuel não foi perguntar a qualquer um acerca do que estava acontecendo. Foi a um homem de Deus, Eli, alguém que tinha uma vida dedicada, consagrada às coisas de Deus, alguém habituado à vida de oração, à contemplação, alguém que doara a sua vida totalmente ao Senhor. No Evangelho, João Batista, que também, e a Sagrada Escritura, Evangelho de Lucas particularmente, nos mostra como que é do desígnio de Deus o chamado, a vocação, vamos assim dizer, de João Batista, desde pequenino, também filho de uma mulher estéril, que pede a graça, Isabel. João, que dedica toda a sua vida, vai para o deserto, se consagra, se entrega, cria intimidade, proximidade com Deus, é um homem habituado às coisas de Deus, e ele aponta a 2 dos discípulos seus: eis o Cordeiro de Deus. A importância, gente, a quem ouvimos. A quem ouvimos? Neste mundo de tantas vozes, neste mundo onde tantos pretendem orientar e dizer acerca das coisas de Deus também, e quantas vozes começam a falar, a questionar e a orientar de modo errado, mas, infelizmente, muitos são aqueles que escutam qualquer voz, principalmente agora com todas essas ferramentas de comunicação. De repente, alguém que nem tem experiência, que não fez de sua vida uma entrega total a Deus, nem cultivou ou cultiva uma espiritualidade profunda, não conhece as Escrituras, não conhece a igreja, não conhece a história da igreja, não conhece a tradição, não conhece a doutrina, mas se coloca na posição de ser quem indica, de quem pretende ser aquele que ajuda a discernir acerca das coisas de Deus. Aqui precisamos estar atentos. Samuel não foi perguntar a qualquer um para realizar o seu discernimento. Também os discípulos não se deixam orientar por qualquer um, mas por João Batista, este que era o precursor. Então, o primeiro ensinamento da palavra deste fim de semana é que tenhamos esta atitude de saber também onde procurar o discernimento. Quem nos aponta, quem nos ajuda a compreender as coisas de Deus, da igreja, porque senão seremos orientados e ensinados, apesar da maior retidão de intenção de nossa parte, da mais bela pureza que possamos ter, mas orientados de modo errado. Voltando ao Evangelho, os discípulos, tendo João indicado, olha, aquele que estava passando ali é o Cordeiro de Deus. Então estes 2 discípulos, eles se colocam a seguir a Jesus. Vejam bem, poderiam eles apenas ter escutado João dizer e terem ficado ali. Não ter tomado atitude, nada terem feito. Ah, que legal, que interessante, é ele o Cordeiro de Deus? Não.
não é essa atitude. Eles o seguiram. Seguir Jesus, gente, é próprio de quem de fato quer conhecê-lo. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, nós temos que criar proximidade com ela. Eis que eles então vão até Jesus, seguem a Jesus, e Jesus, vendo que eles o estão seguindo, lhes dirige uma pergunta: o que estáis procurando? E o que você está procurando, meu querido irmão, minha querida irmã? O que você está procurando para a tua vida? Qual é de fato a tua procura? O que estás procurando? Ou seja, onde você está gastando a tua vida? Onde você está gastando o teu tempo, a tua energia? E eles fazem outra pergunta a Jesus: onde moras? Quando a gente pergunta o endereço de alguém, pode ser curiosidade, mas via de regra, e aqui não é o caso, é porque a gente quer ir até lá. E quando a gente fazer uma visita a alguém, a gente vai criar proximidade, vai criar amizade, vai conhecer. Eles estão procurando conhecer a Jesus. Esta é a resposta deles com esta pergunta. Nós queremos, Senhor, estar contigo. Nós procuramos a Ti, é a Ti que queremos. E então Jesus diz a eles: vinde ver. Ou seja, venham conhecer, venham estar comigo, venham permanecer junto a mim. A experiência do discípulo é a experiência de estar junto do Mestre. A experiência do cristão é de estar junto com Jesus Cristo. E aqui repito, olha a importância de João na vida destes dois homens para que eles se encontrassem com Jesus. A importância de Eli para que Samuel também pudesse responder a Deus: fala, teu servo escuta. E mais adiante André vai dizer a seu irmão Simão: encontramos o Messias, aquele que faz a experiência de estar com Jesus, de conhecê-lo, de ter encontrado, vai e fala para os outros. Não guarda para si. Eis que o discípulo é também um anunciador. O discípulo é também alguém que fala do Mestre. Encontramos o Messias, encontramos o Mestre. E então, eis que André conduz seu irmão Simão até Jesus. Novamente a importância. Eli, João, agora André que fez a experiência. André que encontrou-se com Jesus, faz o quê? Leva o irmão dele junto. Leva o irmão para conhecer Jesus também. Então, queridos, isso também nós devemos fazer. A quem procuramos? Procuramos Jesus, então vamos estar com Ele. E encontrando, nós temos que falar dele também. E confesso a vocês uma certa tristeza em meu coração em relação a nós católicos. Às vezes gastamos saliva com tanta coisa, e às vezes tão ácida, mas não falamos de Jesus para os outros. Às vezes, com nossa saliva, nossa língua, afastamos os outros de Jesus,
Porque falamos anunciar, gente. Anunciar, falar de Jesus. Convidar para rezar, convidar para participar de um retiro, indicar. Nós devemos aprender a beleza do anúncio, a beleza de poder falar de Jesus para alguém, de ajudar alguém a encontrar-se com o Mestre, ajudar alguém a estar com Ele também. E olha o que acontece com este que André conduz. Este será quem na igreja? Pedro. Ninguém menos que Pedro. E Jesus diz a ele, então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Em português, Pedro, pedra. Primeiro Papa da igreja. E foi o irmão dele que levou ele até Jesus. Então nós devemos levar as pessoas até Jesus. Depois Jesus vai dizer o que ela vai fazer. Depois Jesus vai dizer para ela a missão. Mas nós devemos apresentá-lo. Quando a gente fala que devemos ser missionários, gente, tudo bem, podemos ir lá para outras terras também. Mas o missionário é aquele que fala da sua experiência. Estive com ele, passaram a tarde com Jesus, estiveram com ele e falaram dele. Então, que essa palavra tão linda deste fim de semana nos ajude a pensar um pouquinho sobre que voz estamos seguindo, quem está nos ajudando verdadeiramente no nosso discernimento vocacional, no nosso discernimento cristão, a quem procurais, quem estamos procurando, e se nós estamos sendo como estes que indicaram Jesus. O cristão, nós deveríamos ser sempre alguém que indica a Jesus, que leva, que ajuda os outros a também fazerem a experiência de estar com o Mestre. Então, que Deus nos ajude, que esta semana, essa palavra, ela tenha força em nossa vida e se torne palavra viva em nossa vida.